para a igreja. Perguntei ao Senhor, mais ou menos às 5 da manhã, eu perguntei, vou predicar o que para esta igreja? E calladito aqui em meu coração, o Senhor falou em meu coração assim, você já pregou todos os temas, quase todos temas necessários para predicar para a igreja. Mas há algo, todavia, para completar. E eu habla para mim, Senhor, o que necessita completar? E o Senhor pôs clarito em meu coração assim, como respeitar ordem de nossos líderes. Eu falei para Deus, Senhor, eu estou bem. Eu falei para Deus, eu estou bem como líder, como pastor. Eu tenho respeito desta igreja, graças a Deus. Meus irmãos me respeitam, me honram muito. E falei, o que mais é necessário? E o Senhor falou, é necessário amar seu liderazgo, meu liderazgo. E estou aí quebrando cabeça para entender o que prédica eu ia predicar, porque sem entender o que eu vou predicar, nem o texto apropriado eu posso encontrar. E eu estou aí batalhando e Deus habla em meu coração. Ao te respeita e honra, mas a seus líderes está faltando muito para esta igreja se completar. Aí eu fui entender. Eu fui entender o que o Espírito Santo estava falando em meu coração. Irmãos, quando aceitamos a Cristo Salvador personal, e passamos a ser chamados de cristianos, e passamos também a assumir, eu sou um cristiano. Assumimos isso. Você é um cristiano? Sou um cristiano. Nós outros temos que ter em memória que ser um cristiano é ter Cristo em nós outros. Já ensinei isso muitas vezes. É ter em memória, é ter Cristo em nós outros. Como o apóstolo Pablo habla, eu já sou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Isto é ser cristiano. É ter Cristo vivo em nós outros. Um certo tempo em minha vida, eu tinha um problema. E o problema é que uma pessoa falava algo comigo, eu logo queria me defender. Oh, porque eu logo queria me defender. E sempre que eu queria me defender, minha empresa levava prejuízo. Minha empresa levava prejuízo. Quando meus empregados faziam algo para minha empresa, malo para minha empresa, eu ia como se minha empresa fora eu. E defendia como se estava fazendo malo para mim, personal. E muitas vezes perdia um bom empregado
porque quedava enojado. Não, você está despedido, você está despedido, você está despedido. E depois me dava um trabalho para encontrar outro substituto para aquela posição que despedi, um líder que tinha aí, mas por pouca coisa, eu perdia um líder. Às vezes trabalhava comigo 5 anos, fazendo tudo bem, mas depois chegava borracho aí, e eu pensava, não, borracho eu não aceito. E não tinha paciência em entender que não era em contra de mim, era contra a minha empresa. A pessoa chegar borracho aí para trabalhar, ele está fazendo dano à empresa, não a mim. Eu tenho que estar fora e analisando o caso e pensando o que vou fazer. Tenho que dar um castigo, claro, porque a empresa é administrada por mim. Mas eu posso dar um castigo sem perder um bom empregado, uma boa pessoa que trabalha bem. Por um mistake que cometeu, vamos perder aqui. E eu veni com isso, quando eu comecei a ser pastor, ser líder da igreja, eu aprendi isso allá. Por isso Deus primeiro me pôs para ser empresário, para depois venir ser pastor. Porque eu aprendi a separar as coisas, minha vida personal e aquilo que eu administro. Senão, é um problema. É um problema. E aqui, principalmente, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Foi Deus que estabeleceu esta obra. Quando Cristo falou sobre esta pedra, eu vou estabelecer minha igreja e as portas do inferno não pode levantar em contra de ela. Então, se eu pensar, se eu venho para cá pensando, não sou o pastor, sou o dono da igreja, vai causar um problema muito grande. Porque Deus nos contrata, como a Bíblia habla, somos administradores, somos servos administradores da obra de Deus. De la obra não minha, de Deus. Sou um servo primeiro. Fui chamado para servir. Por isso não habla, sou administrador primeiro. Habla, sou um servo administrador da obra de Deus. Porque minha primeira chamada não foi para administrar, minha primeira chamada foi para servir a Deus. Assim como todos os teres que aqui estão, a chamada de vocês foram chamados para servir. Aí depois, Deus faz outras chamadas para nós outros quando já estamos servindo. Mas, pastor, e se uno não sabe o que é servir e como servir? Como? Se não aprender, não sabe o que é servir, uno não entende o que é ética, uno não entende as leis morais, como funciona a ética, como funciona a moral de um grupo. Se uno não sabe o que pode ser ético, porque todo grupo, começando em família, a Bíblia habla que cada um de nós outros somos uno. Eu falei domingo, nada tem 2 vezes uma goia. Cada um de nós outros somos uma persona. Cada cabeça, uma sentença. E cada um de nós outros, a uno que existe quatro sujeitos em la família de Hugo, cada um pensa de uma forma, cada um, se for poner uma questão aqui para Hugo, Mireia, Keila e Camila decidir, e perguntar cada um, como você vê? Cada um vai dar
opinião, certo? Certo? Agora, se é uma família, como, Antônio, como vai poder seguir todas as opiniões? Lá dentro, Camila, cada um faz o que quiser. Então, queda uma família sem cabeça. Queda uma família sem direção. Queda uma família distorcionada. Então, uma família sem cabeça, sem direção, sem distorcionada, não é a família ideal para Deus. Porque a família ideal para Deus já está estabelecido regra. Homem como cabeça, regra. Homem como cabeça, mulher como o quê? Mulher é o quê? Ajudador de la cabeça. Se a mulher poner no lugar de la cabeça e o homem perder sua posição, como que é essa família? Toda torta, toda mala. La cabeça, Deus estabeleceu. Cabeça ajudadora. Hijos. Hijos. Qual a função de los hijos em este matrimônio? A função de los hijos é obedecer las ordens que vêm de arriba. É viver em obediência a las ordens. Mas qual? A ordem de Mireia ou a ordem de Hugo? Mireia faz aquilo que está de acordo, que os dois se puseram de acordo. Então, quando vem uma ordem, tanto de Mireia como de Hugo, é um acordo que os dois já está como eles vão criar seus filhos. O homem estabelece, e o homem, para estabelecer, ele também necessita ter um ponto de onde ele vai quitar, de onde ele vai agarrar las ordens, las buenas coisas para estabelecer em sua família, com sua esposa. Quando o homem não é cristiano, ele falha em isto. Ele não está nem aí. Ele vive a vida preocupada com ele, tomando amigos, cachaça, dorme, vem a hora que quer. Ele não preocupa nem com a esposa, nem com os filhos, com futuros. Ele preocupa porque o homem mundano, o homem sem Deus, pensa que ser padre de família é apenas sair temprano para trabalhar e quando ganha o cheque, entrega a mulher uma quantidade para comprar a comida da semana. Comprar a comida, aí depois pagar a renta. O homem sem Deus, ele pensa que para ser um bom padre, ele só necessita de suprir as necessidades de alimento e pagar a renta, comprar a roupa para suas filhas, sapato, o que necessita dentro da casa. Ele pensa isto. Ele fazendo isto, o resto ele pode fazer o que quer, porque está tudo bem. Ele está cumprindo com seu papel. Mas ser padre de família vai muito mais allá. Vai muito mais allá. Ser padre de família é homem que primeiro ensina padrões morais para uma família. Se a mulher não tem muita noção de o que é padrão moral, o homem que não está no mundo, não. O homem que aceitou a Cristo Jesus, agora ele lê a Bíblia, ele aprende na igreja quais são os padrões morais que ele tem que ensinar a sua família. O que ele necessita saber para poder criar sua família em no temor e na graça de Deus. Ele entendeu que eu sou o cabeça, porque Cristo é minha cabeça. Então, quais são os padrões de Cristo para um homem? Quais são os padrões de Cristo para um homem? Viver para Ele. Porque dele, o primeiro que tem que viver para Ele é o homem. Porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas.
Eu tenho que viver para dar honor, glória a mi Cristo. Eu tenho que viver para submeter a Cristo. E quando eu hago isto, quando Hugo faz isto, ele ensina a sua esposa que para eles ser um padrão de família cristiano, eles dois necessitam estarem nos pés da cruz. Necessitam estar aqui aprendendo a palavra para que nós outros possamos viver o evangelho, para que nossos filhos possam aprender com nós outros como servir a Deus. Para que eles, em la condição de obediência a nós outros, eles possam obedecer a nós outros dentro dos padrões que nós outros ensinamos a eles, nos padrões morais, nos padrões intelectuais, nos padrões éticos da família. E quando o padre entende de isto, ele empieza a ter o primeiro. Não é o respeito de seus empregados, o primeiro respeito que ele tem é de sua esposa. Porque uma esposa, irmã, uma esposa, irmão, uma esposa, ela queda feliz. Uma esposa queda contenta. Uma esposa queda realizada quando ela tem um homem que vive dentro dos padrões morais de Cristo. Porque os padrões morais de Cristo são completos. Obediência, íntegro, amor, porque ama, sabe, seus deveres, ele tem responsabilidade, ele sabe exatamente quais são seus deveres. El hombre olvida de si mesmo. El hombre olvida de si mesmo para padronizar sua família. Não é todo o tempo que eu chamo o Hugo para jogar pelota. Hugo, vamos jogar pelota. Ô pastor, hoje não dá porque estou ocupado aqui. A lo mejor está fazendo uma pintura em casa, arreglando o quarto de Camila, fazendo qualquer coisa allá que é mais interessante para a família do que para ele. Ele gosta de jogar pelota? Gosta. E gosta de venir. E gosta de comer. Mas antes de jogar pelota, o que é mais importante para você, Hugo? Quem? O que é mais importante para você antes de jogar pelota? Sua família. Sua família, certamente. A família de um homem é mais importante. Porque por essa família ele trabalha. Por essa família ele se põe nos pés de Cristo. Porque ele quer ser exemplo. Ele quer ser exemplo de obediência, exemplo de responsabilidade. E ele quer ter isto para saber cuidar no melhor de aqueles que dependem dele. Não há amistade, não há nada. Saca um homem exemplar de casa, cerca de sua família, para fazer qualquer coisa se ele tem algo para fazer aí com seus familiares. Porque a prioridade tocou em Mireia, é como se dar um golpe na cara de Mireia é como golpear 2 vezes a cara de Hugo. Porque ele é o homem e ele se sente ele protetor de Mireia. Golpeou a mais chiquita, é como se golpear 2 vezes a cara de Mireia e 2 vezes a cara de Hugo.
tocarem. Deus não habla que nós outros somos a linha de los ojos de Deus? Assim são os hijos, a linha de ojos del Padre, quando eles observam Deus. Ele faz qualquer coisa para que essas linhas cresçam dentro dos padrões moral, intelectual, obediência, padrões de Deus. Porque o maior orgulho de um padre é mirar seus filhos grandes. É mirar os filhos grandes e falar, eu contribuí para o crescimento deles. Não estou falando grande apenas de estatura. Estou falando mirar os filhos grandes em estatura, intelectualmente, moralmente, eticamente, em todos os padrões. Em todos os padrões. O maior orgulho de um padre é ver que seus filhos cresceram, e não apenas em tamanho. É ver seus filhos hablando. Irmãos, para mim, quando meus filhos, como Kevin, que hoje é um empresário também, a parte de ser um empregado na empresa grande, ele tem sua própria empresa. Quando Kevin está preocupado e me chama, papá, como eu hago para poder fazer isto aqui legal, sem ferir as leis, os padrões da lei? Mas é muito caro, às vezes, para fazer isso aqui dentro da lei, legalmente. Por exemplo, um seguro, means compensation, que é um seguro muito alto, não, Hugo? Se a pessoa tem um negócio, um business, e tem empregado, é um seguro muito alto. Se for legalizar a empresa dentro dos padrões e pagar seguro menos compensation para cada empregado, irmão, quase que não dá lucro à empresa. Porque é muito alto. E todos, quando têm empregados, têm que ter. Mas como eu hago isto legalmente sem gastar tanto? Porque ele está buscando, ele não está fazendo como o mundo faz. Ele está buscando a fórmula de obedecer as leis. Ele está buscando as fórmulas de fazer subir, ganhar dinheiro, mas sem sair do padrão moral. E eu quero feliz, eu dei uma boa educação para meus filhos. Eu quero contente. Essa semana eu mirei um burburinho em minha casa. Mas quando o David está fazendo burburinho com Cíntia, hablando todos os momentos, eu nem pergunto o que está passando. Eu quero tranquilo, porque eu sei, quando for algo que preocupa, ela vai sair, vai venir e vai falar comigo. E somente hoje, eu quedei sabendo que burburinho estava dentro de casa esta semana. Então, eu falei, que é essa habla que Dave, a cada rato te chama? Ele falou, Cíntia falou, não, é porque ele veio para viernes, para que da viernes, sábado e domingo à noite se vai, e ele tinha um trabalho de escola para entregar à meia-noite, no sábado, no domingo, meia-noite. E ele, ocupado aí com as coisas da igreja, aqui trabalhando, preparando as coisas, ele orbitou, e quando foi domingo, aí ele saiu domingo às 8, primeiro cumpriu com seu papel de tocar em Motre, e foi para a escola. Chegou 11h20 da noite, e foi a Zer correndo para entregar à meia-noite, às 12. E ele foi para o Google e pediu ajuda a quem? Inteligência.
artificial. Em vez de ter hecho antes, não, pediu ajuda à inteligência artificial para fazer aquele trabalho. E aí estava o motivo do burburinho. Porque ele hizo isto no domingo à noite e lunes já. A la 1 da manhã nós chamamos para a Cíntia e habla, chorando, ajuda, ora por mim. E eu estou mirando mas eu estou ocupado em minhas coisas. E eu penso, não vou me preocupar, porque se for algo de preocupar, Cíntia vai venir me comunicar. E estou mirando essas coisas aí, hablando, e eu aqui na mesa trabalhando, fazendo minhas coisas. E passa toda a semana, porque no lunes ele tinha que, antes do maestro corrigir aquele trabalho, ele tinha que, se ele quiser, ele tinha que falar o malo que ele hizo, pedir perdão, pedir desculpa, para que isto não virara algo maior. E ele chama, pede mamá para orar e ora por mim, que eu cometi um mistake muito grande, coisa que para o mundo é normal, isso passa todos os dias na escola, mas para David não é normal. E a la 1 da manhã ele passou um e-mail para o maestro, falando, maestro, eu necessito de falar, busca para mim, lê, habla pelo menos que vai ler meus e-mails, porque eu necessito falar antes que o lunes amanheça. E moraleza da história. Ele conseguiu falar lunes por el dia com o maestro. Por que, David, que você está tão correndo e querendo, o que foi? Porque eu hizo isto de malo. Queria te pedir desculpa, porque eu estava na casa de meu papá, e aí eu estava muito ocupado, não deu tempo de fazer, e eu utilizei de lá a inteligência artificial para fazer esse trabalho, e me arrependi amargamente toda esta noite, não consegui dormir para poder falar com você e me pedir perdão, e te pedir a oportunidade. Me dá hoje hasta meia-noite para poder repetir, fazer da forma que eu tenho que fazer. E disse que o maestro perguntou, é a primeira vez que você faz isso? E é a última, a primeira e a última, porque eu arrependi demasiado. Eu não tenho consciência para fazer coisa equivocada. É a primeira e a última. Não, David. Se é a primeira e a última, você me promete? Prometo. E eu confio, porque você está aqui arrependido por lo que hizo. Então, você tem 3 notas. Tem esta, desse trabalho, que vai ser 0. Então, se você hizo, 0. E tem a segunda e a terceira prova que você hizo. Então, eu vou escolher a nota menor, que é su 0, e vou quitar. E a nota maior eu pongo em suas coisas aí. E lá a nota maior dele era 100, deu uma prova que ele tinha hecho antes. Então, a parte dele ter sido honesto com o maestro, su maestro honrou a ele, quedou muito impressionado por a honestidade dele, honrou a ele, repetiu a nota melhor que ele tinha. E hoje apenas eles me contaram com detalhes o que estava passando. E ganhou David minha simpatia, se eu tenho orgulho dele uma vez mais, tenho mais. E não falei com ele todavia, e respeito por ele. E hablo, Cíntia, o que é criar filhos no padrão de Deus? E os padres, que são servos de Deus, cria seus filhos em los padrões de Deus. Que essa é a resposta de Deus para nós outros. Isto é o
pagamento que Deus nos paga. Porque todos os padres querem ter filhos de padrão alto em todos os níveis. Moral, intelectual, em todos os níveis. Pastor, por que você está dando esta exortação aqui? Não perde tempo nunca. 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 Quando demandar seus filhos, dá todo o tempo para eles. Entrega tudo que eles, esforça-se por eles. Porque quando eles estiverem desse tamanho, maior que os teres vai ver o porquê, todo o esforço que foi feito a favor de eles. Eu que já estou vivendo isto com 4 filhos, eu posso falar isto com muita autoridade. Porque há muitos pais, estou falando isso para os teres 12 aí atrás, há muitos padres que, em vez de cuidar, educar, dar tempo, compram um celular e põem na mão de los hijos. Para que eu tenha paz. Eu prefiro dar um celular que, mientras está mirando o celular, eu tenho paz. Tenho paz provisória, uma paz rápida, que muito pronto esta paz se transforma em um inferno em sua vida. Porque não há coisa, eu imagino, eu não sei porque nunca passei, eu imagino, Simão, que não há coisa mais terrível para um padre, quando o filho já está grande, já tem idade, e está fazendo coisas equivocadas em el mundo e você não pode fazer nada. Polícia atrás de eles, corte atrás de eles, não há nada para prosperar. Eu imagino que um padre queda dilacerado. Portanto, Mari, F, dá o tempo devido. Se for necessário, quita celulares e conta a história da Bíblia. I know. Estou falando. Se for necessário, quita celulares e conta a história da Bíblia para eles. Quita celulares e conta a história da Bíblia para eles. Para que eles possam aprender o que é viver para Deus. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque assim é a igreja. Assim é a igreja. Um pastor que não ensina seus membros é para ter problema mais tarde. Portanto, ensinar em la escola dominical, nós outros ensinamos. Não vou falar que é a melhor escola dominical do mundo. Não vou falar. Essa é a melhor do mundo. Mas é uma escola dominical que tem princípios, está ensinando a palavra para babies, juniors, adolescentes, jovens, grandes e viejos. Para que isto? Ensinando a família de Deus, primeiro, ter responsabilidade na casa de Deus, poner prioridade na casa de Deus, porque nadie vai levantar 8 da manhã, 6, 7 da manhã, para vir para a escola dominical domingo, se não amar as coisas de Deus, se não amar os princípios de Deus. Você vai fazer isto? Porque aqueles que não amam, não virem. Aqueles que não pensam na importância da escola bíblica dominical, não virem. Cíntia estava me falando, Carlos, não todas as mulheres membros da igreja apontaram para o evento que temos. Você chamou, não? Para todas. Falou com todas.
A grande maioria aderiu. Um ou dois, vou trabalhar, ou não vou, simplesmente porque falta amor por la obra de Deus. Porque a pessoa, quando ama a obra de Deus, irmão, faz como Esmeralda. Esmeralda trabalha às 5 da manhã, no sábado. Tiene que estar allá, haciendo suas coisas. Mas falou antecipado para a verra, que é a patrona de ella. I'm sorry, em este sábado, I can't work. Eu não vou trabalhar. Porque ela falou, para mim é mais importante estar no Congresso das Mulheres. Isso é para quem ama a obra de Deus. Todas as mulheres de aqui têm o que fazer sábado. Ou não têm, Bi? Abi? Mas você vai deixar para estar. Todas. Não existe umas mais importantes que as outras. Ou eu não tenho nada. Tem. Mamá, desde que você é mamá, my friend, você é mais ocupada que qualquer outra mulher. Mas aquelas que preferem dar prioridade, porque é uma vez por ano, sim ou não? Uma vez por ano, dar prioridade à obra de Deus. Estas são as que verdadeiramente amam a obra de Deus. E por que ama a obra de Deus? Irmãos, eu falei para vocês de criar os filhos. A igreja ensina. Predicamos. Ensinamos. Por quê, pastor? Porque quando vem para cá, vem traindo, quando alguém aceita Cristo, vem traindo os princípios de outras religiões, vem traindo os princípios de sua casa, de sua família, que às vezes não eram cristianos, busca a Deus, vem traindo a cultura de seu país para cá, porque não aprenderam, não sabem que servir a Deus é aprender que não somos mais desse mundo, estamos aqui apenas de passagem. Nossa cidadania não é em este mundo mais. Nós outros estamos lutando, batalhando para alcançar a cidadania do cielo. Porque muito pronto é o lugar para onde nós outros vamos. As promessas de Deus. Mas as outras religiões não ensinam isso. Então, quando chega aqui, temos que ensinar o princípio. Porque chega com babies, ninhos, que não sabem muito. Às vezes sabe alguma coisa, porque vê suas filhas, irmã Luísa, por exemplo, que apenas chegou, vê suas filhas, vê Mireia, quantas vezes já hasta criticou. Eu penso que ele já criticou. Vocês não saem dessa igreja? Todos os dias. Todos os dias. E esse pastor aí, é todos os dias. Muitas vezes criticam nós outros. E é só depois que vêm para cá, é que entende a hora. O porquê? Porque desde que minha irmã Luísa, falando que aceitou a Jesus, eu estou escutando que está vendo hasta martes orar a hora. Está vendo orar martes? Você está vendo orar martes? Vêm-se. Sim. Vêm orar martes? Hasta martes. Aí vem martes, quando é miércoles, está aqui de novo. Se tem serviço sábado, vai estar aqui, vai estar. Viernes, vai estar sábado. Vai estar no congresso. Domingo está aqui temprano. Quer dizer, antes criticava, apontava. A hora que veniu, entende o porquê. Está entendendo? As pessoas que chegam como um baby, não sabem exatamente como que funciona isso aqui. E a igreja necessita ensinar. E se aprender
crescer em los princípios de Deus, los princípios que se ensina Ana, Antônio. Um rato, mas já são cristianos maduros. Serve para ser maestros, serve para entrar nos grupos, porque entendeu qual é a moraleza de estar aqui. A moraleza de estar aqui é: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu aceitei a morte de Cristo para ser minha morte. Aceitei a vida de Cristo para ser minha vida. Portanto, agora vêm os textos leídos para terminar nossa prédica já estou terminando. Antes de 9h30 eu termino. Tá tranquilos. Vamos ler. Number one, que nós outros vamos ler. Number one. Vamos ler Hebreus, capítulo 13 e 17. Não, vamos ler Hebreus de 13, de 15 a 19. Vamos ler primeiro, vou ler 3 textos. Hebreus 13, 13. Todos têm? Aí leemos assim: assim que, ofereçamos sempre a Deus, por meio de Ele, sacrifício de alabança, é dizer, fruto de lábios que confessam seu nome. Qual é o sacrifício de alabança? Qual é o sacrifício de alabança que Deus quer? O fruto de nossos lábios que confessam o nome de Deus. Isso quer dizer cantar, pastor? Não, habla o fruto de nossos lábios. Nós outros cantamos, hablamos de tudo. Tudo que sai para corrigir erros, para entrar em entendimento esposa com esposo, para hablar algo está malo, sentem na mesa e habla. Tem alguma coisa necessitando de poner em el centro? Que vocês fazem? Sentem na mesa. Mira, eu estou um pouco triste. Mira, não, meu amor, é porque você sabe como funciona e tal. Venga cá, aí já põe a mão no cuello dele. Aí pronto, ele já... Não, já estou entendendo, mira, já estou entendendo. Os frutos de nossos lábios. Não está falando que é apenas cantar. Alabarei, alaba. Não, fruto de nossos lábios, irmãos, é quando nós outros hablamos. Tanto um com o outro, tanto os dois com os meus, tanto eles comigo como pastor, tantos com seus patrones, os frutos de nossos lábios. Deus nos entregou lábios e a capacidade de pensar e de falar para poder arreglar nossos problemas, hablando, não apunhetaço, pá. Não, aqui se arregla assim. Quando nós outros adquirimos lá capacidade de usar os frutos de nossos lábios para resolver nossos problemas, nós outros estamos vivendo civilizados, como pessoas civilizadas. Porque desde que eu falei que todas as goias são diferentes, todas as cabeças são diferentes, se são diferentes, pensa diferente, quer fazer coisa diferente. Às vezes Camila não entende porque o padre habla não para ela, às vezes a Keila tampouco entende, aí todos pensam diferente, mas aí vem o padre. Porque às vezes não quer obedecer lá, madre, e o padre vem. E habla, não, minha. Se eu vou deixar você fazer tudo que você quer, eu não sou seu padre, eu não sirvo para ser seu padre.
Porque é para isso que eu sou seu Padre, para poner limites. Aí habla. Um padre põe limites. La hija obedece os limites do padre. O hijo obedece os limites. Porque se eu não tenho limites, vocês vão viver sem limites. Vai crescer sem limites. Porque erros, irmãos, erros que não têm padres para corrigir, como crescem esses erros? Se eu só tenho padre para... venga cá, meu. Quem golpeou meu aí? Venga cá. Ei, come on. Sacrifício, alabança, fruto de nossos lábios. É cantar, tá bem. Mas também é quando você não está satisfeito em seu trabalho. Você falar com seu patrão, com a pessoa, seu líder. Podemos fazer alguma coisa assim, assado? Não, senhor, não queremos te perder. Você é um tremendo empregado. Se podemos fazer alguma coisa para você estar bem, eu quero que você esteja feliz. Fruto de lábios é aprender a resolver nossos problemas hablando. Não punhetaço na cara um do outro. Assim que oferecamos sempre a Deus por meio de Ele, Jesus Cristo, sacrifício de alabança, é dizer, fruto de lábios que confessam seu nome. Amém? Frutos de lábios que confessamos que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Se és Deus sobre minha vida, os frutos de meus lábios, és para fazer o melhor, para que Ele receba sua alabança. E isto é o sacrifício, porque para o mundo é mais fácil pelear. Para o mundo é mais fácil aventar pedra em los carros. Para o mundo é mais fácil quedar enojado e dar as espaldas. Para o mundo é melhor quedar uma semana sem falar. Mas para Deus, sentar, resolver, isto é alabança para Deus. E de fazer bem, mira isto, e de la ajuda mútua, não os olvideis. Ajuda mútua, fazer el bem, e ajuda uns a los outros, tanto hijos com padres, como padres com hijos. Mas como os hijos vão aprender se os teres padres não ensina? Não falar para eles que quando eles estão entendendo a linguagem que habla dentro de casa, eles estão fazendo um favor grande para a família. Quando os filhos entendem quando o padre habla assim, ou quando o padre habla não, e eles entendem. Há um que não queda muito satisfeito, mas não, padre, eu entendo. É cooperar para o bem-estar da família. Que todos têm que cooperar. Ajuda mútua, não os olvideis, porque de tales sacrifícios se agrada a Deus. Ajudar um ao outro. Ajudar a Hugo. E você e Hugo ajudar a seus filhos. E ensinar a seus filhos que eles necessitam ajudar os filhos também. Não é somente os filhos que necessitam ajuda. Os padres também. Jeira. Está lendo, não, Jeira? Os padres também necessitam ajuda, Jeira. Sim. Às vezes os padres cansados de trabalhar, preocupados, porque os padres têm toda a responsabilidade, os filhos não têm responsabilidade, quase nenhuma.
Tem aquela responsabilidade da escola, coisa tal, mas os padres trazem a maior responsabilidade. E quando os filhos cooperam, hablam, não, mamãe, eu estou entendendo. Mamãe, eu quero um tênis novo. I'm sorry, Jennifer. Estou falando inglês, só. I'm sorry, Jennifer. Eu, essa semana não posso. Vou esforçar, ver se próximo mês eu compro. Mamãe, eu entendo inteiramente, eu entendo. Não problema, madre. Não problema. Eu sei que você tem sempre carinho e faz o que pode por nós outros. Quando você faz isto, Jennifer, você está ajudando sua mamá. Porque a pior coisa para uma mamá é quando um filho ou uma filha pede algo e eu corresponder naquele momento e a filha queda enojada, e o filho queda enojado, e a mamá queda, que vida miserável é esta de eu não poder dar aquilo que minha filha pediu. Há um que não é miserável, porque nós outros não somos obrigados a dar tudo o que eles pedem, é na hora que eles querem. Mas uma mamá e um papá querem com prazer, principalmente quando os filhos ajudam os papás a estar bem. Ajudar papá a estar bem é viver em obediência a eles. Entendeste, Camila? Quando você obedece a seu pai e sua madre, você está cooperando para o bem-estar desta família. Alguém está entendendo aí? Alguém está entendendo? Gera, entendiste? Entendiste, Gera? Gera é uma boa ninha. Gera é uma boa companheira. Gera é uma boa companheira. Gera é uma boa companheira. Nadie pode negar. Nadie pode negar. Yes, eu conosco buenas hijas de Leo. São os padres que fazem esses filhos que dar malos e feios. É os padres, às vezes, é que puxa seus ninhos para a miséria. Obedecer a vossos pastores e sujeitai a eles, porque eles velam por vossa alma, como quienes han de dar conta, para que lo hagam com alegria e não querrando, porque isto não os é proveitoso. Mira o que a Bíblia habla. Obedecer a vossos pastores. Tony, quando você for fazer o gol, não, Tony, você para. Não faz o gol. Se estiver em conta da minha equipe, entende? Obedece a seu pastor. Obedecer a vossos pastores. Por que a Bíblia aconselha, Pablo aconselha? Porque seu pastor, independente de qualquer coisa, ele ora por sua alma. Ele ora por você. Ele intercede a Deus por vocês. Aí a Bíblia está falando, para que ele haja com mais gozo, com mais alegria, obedeça-lo. Que ele vai ver, este merece, que eu oro 2 vezes por ele. Esta merece que eu oro 2 vezes, porque são gente obedientes. Não oro com pesar, porque muitos pastores, por certas pessoas, oram com pesar. Ó Senhor, eu estou aqui orando por Mari, mas é porque sou obrigado a orar, porque sou pastor de ela. Mas merecer não merece, Deus. Entende? E para aqueles pastores, o pastor, a família, que cuida de vocês,
Haga com alegria, ó Senhor. Esse momento, como me alegro em estar aqui intercedendo por la vida de meus irmãos. Porque eles têm interesse em te servir. Quando eu ensino a palavra para eles, eles quedam como pajarinho. Como se eu estou ponendo alimento, alimentando, e eles estão felizes. E eu miro uma transformação na vida de eles todos os dias. Eu miro que a palavra está fazendo efeito na vida de eles. Não é em vano eu estar aqui adelante, predicando sua palavra, porque eles têm hambre e têm sede de ti, Senhor. Está entendendo isso ou não? Já terminei aí? Orar por nós outros, Pablo hablando, que confiamos em que temos boa consciência, desejamos conduzir-nos bem em tudo. E mais os ruego que los hagais assim, para que eu os seja restituídos mais prontos. Mira, eu hablando, Pablo hablando, pastores hablando. Ora por mim, irmãos. Quantas vezes já falei isto para vocês? Ora por mim, irmãos, para que eu conduza você aqui em esta casa com uma boa consciência. Não proveito próprio, não para abusar de vocês, mas que eu tenha a boa consciência que mi trabalho com vocês não é para me enriquecer, não é para meu bem-estar, é para que vocês alcancem vida eterna. Certo? Há pastores que não têm essa consciência, irmão. Há líderes que não têm essa consciência. Eles importam menos por vocês, cristianos, porque o que eles querem de verdade é sacar proveito o máximo que pode para seu bem, para seu próprio bem-estar. Está entendendo? Aí Pablo habla, ora, irmãos. E eu também hablo, ora, irmãos. Para com essa consciência que há 16 anos eu sou pastor para vocês. Essa consciência siga, que nunca acaba, nunca termine. É a consciência de entender que eu sou apenas um servo. Servindo os três e servindo a Deus. Porque se eu não fui servo, eu não sirvo para estar aqui como pastor. Se não for servo, não serve para estar. Que essa boa consciência que eu tenho, que nunca vem acabar, hasta eu não poder mais estar aqui adelante, hasta Deus me sacar do meio de vocês, mas que eu possa ter uma boa consciência que o que eu hago por vocês, eu hago para o bem-estar de vocês. Mas também uma coisa eu hablo, é para o bem-estar de vocês, mas a obediência a Deus, a obediência que eu tenho a Deus de fazer serviço para vocês, conforta minha alma, traz paz para minha alma. Isso produz sorriso em mim. Portanto, sabe
você hace, que você ama fazer, que você gosta, e todavia eles pagam você para fazer? É isto. Eu amo. Hago de free, for free. Se for necessário predicar a palavra de Deus. Porque eu aprendi a amar o reino de Deus. Ama a seus pastores. Vocês amam, irmãos. Não preocupa muito, porque vocês têm cuidado bem de mim. Mas minha preocupação não é comigo. Minha preocupação é com os líderes que eu levanto. Como, pastor? Antes de falar como, vou ler um texto mais e vou falar como. É no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 3, habla assim. De maneira que, todos já têm? Está rápido vocês, hein? Já tem aí, Ana? Rápido assim? Antônio está te ajudando a abrir a Bíblia agora. Mira, de maneira que eu, hermanos, não pude hablar-los como a espirituais, senão como a carnales, como ninhos em Cristo. Os dias a beber leite e não vianda, porque a não eras capazes, nem sois capazes todavia, porque a sois carnales. Pois havendo entre vós outros celos, contendas, dissensões, não sois carnales e andais como homens? Porque dizendo el uno, eu certamente sou de Pablo, e outro sou de Apolos, não sois carnales? Mira isto. Pablo hablando, eu não pude tratar vocês como espirituais. Não pude. Não puedo. Por quê? Vamos quitar o nome de Pablo e poner Carlos. Por que, pastor Carlos? Você não pode nos tratar como espirituais? Porque vocês não são espirituais, são carnais. Como? Não somos espirituais. Nós outros estamos na igreja domingo, às vezes essa 2 vezes por dia, miércoles, martes orando, viernes, sempre vamos lá fazer congresso. Estar aqui não quer dizer que já somos espirituais, olvidamos o mundo para estar aqui. Irmãos, estar aqui é uma coisa. Estar aqui todos os dias de culto é uma coisa. Ser cambiado por lo que se ensina é outra coisa. Ser cambiado é outras coisas. Para que uno seja cambiado dentro dos padrões de Deus, é necessário atitude. Habla assim, ó. Eu necessito ter atitude para ser parecido com Cristo. Atitude. A palavra nunca vai te cambiar se você não tem sua própria atitude de querer ser cambiado. Você pode conhecer a palavra muito mais que nós outros. Só que nunca quis ser cambiado. A palavra é perda de tempo para quem não quer ser cambiado. É por isso que é blasfêmia
a blasfêmia contra o Espírito Santo, existe. É rechazar os cambios que o Espírito Santo quer fazer em nós outros, porque ele vem para nos ajudar a agarrar a palavra e aplicar em nossa vida, para que nós outros seamos o quê? Cambiados. Mas nós outros temos que ter a atitude de cambiar. Você pode saber que roubar pollo é malo. E você sabe. Mas um pollo tão bueno, no final de semana, quando está frio, é bueno. Então, o sabor do caldo de pollo não permite você cambiar e parar de roubar. A única que você sabe que se for agarrado, vai para a prisão. Muita gente corre o risco de ir para a prisão por el sabor del caldo. E não cambia. Sabemos que temos promessas de Deus aqui, quando nós outros somos transformados por la imagem, para sermos imagem de Cristo. Quando somos transformados por el poder da palavra, temos promessas de Deus para nossas vidas. Mas a uno sabendo que está equivocado, minha atitude é mala, para Deus não sou aprovada, mas eu sigo fazendo. Portanto, esse seguir fazendo, sabendo que está equivocado, isso não deixa você passar para a categoria de espirituais. Porque isto é para a gente carnal. De eu saber amá-lo, de eu seguir fazendo. Isso é carnal que faz isto. De eu saber que delante da palavra de Deus, minhas atitudes são equivocadas. Mas não problema. Eu vou seguir fazendo. É câmbio. Está entendendo isso ou não? Algum dia eu câmbio. E você acostuma em ser carnal. Carnal é um pé adentro da igreja e um pé adentro do mundo, porque não is uma escorra todavia. Irmãos, para ser cristiano necessitamos fazer escolhas. Necessitamos escorrer a quem sirvais. A quem você serve? Quem é o Deus de sua vida? É Deus ou é o diabo? Porque o diabo é o Deus do mundo. E o mundo tem o diabo como seu Deus, e o diabo põe coisas aí no mundo para interessar seu intelecto, interessar sua carne, interessar menos seu espírito. Por quê? Você vai para allá fazer a vontade da carne, mas sabendo que Deus não está com você allá. E se você morre allá, o inferno é o lugar mais perto que você vai passar. Porque você está allá e sabe que Deus não está com você. Porque quando você está allá, obedecendo um querer do mundo, um querer do diabo, derrando o que Deus tem preparado para você aqui, você está em desobediência. Por isso, a lei de Deus, no sermão de la montanha, de Mateus capítulo 6, habla, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas. Portanto, quando nós outros buscamos primeiro o mundo, as coisas que satisfazem a carne, as coisas que interessam para nós outros em esse mundo, e não fazemos o bem, as coisas de Deus a hora que queremos. Ah, não, hoje não puedo. Irmão, para Deus não tem essa coisa de hoje não puedo. Se Deus te deu vida 24 horas, 365, Ele quer o quê? Prioridade. Deus é caçador de glória, irmão.
E quando nós outros derramos as coisas do mundo para fazer as coisas de Deus, Ele encontrou glória em você. Ele encontrou. Você nunca pode falar, sou espiritual, se você tem interesse nas coisas do mundo, priorizando as coisas de Deus. Ou dando prioridade ao mundo e não dando as coisas de Deus. São carnales. E Pablo habla. Não estão preparados para a comida que tem hierro, que tem vitamina. Comida. Porque, irmão, baby chega, toma leite. Leite hesita na boca, com cuchara. Com beberon. São os babies. Agora nós outros que começamos a crescer, ou nós outros que já estamos grandes, já estamos quedando velho já, leite não serve mais. Hasta o hierro de leite já não serve mais para nós outros que estamos grandes. Proteína de leite já não serve mais para os grandes, sim ou não, Abi? Por causa da proteína. A proteína de leite, às vezes, hasta dano para nós outros. A mim me gusta de leite. Mas eu sei que não é suficiente para poner proteína que eu necessito. Necessito de comer carne, frijoles, proteínas vegetais. E Pablo está comparando isto com o alimento espiritual. E aqui, nenhum de vocês pode falar, pastores tratando com leite, já crescemos, já estamos 20 anos de igreja e pastor dando leite. Aqui não tem nem leite mais, my friend. Aqui se predica steak, aqui se predica hierro de frijoles. Aqui é como se vocês falar, pastor, necessito comer uma comida forte. Eu vou aí, faço um steak para vocês, hago um frijoles, um prato de arroz, quito a tortilha, porque a tortilha as malas para vocês, não vou dar tortilha, mas vou dar arroz com frijoles, vou dar angu, que é a maisena de harina, de elote, a harina de elote, e Cintia como se for és o que, Cintia, gosteado? Como se for uma crema de elote, e põe com sal, e põe no prato, que aí você come crema de elote, arroz, frijol, e um pedaço de tibão de steak desse tamanho, sale com a poça assim, ó. Mas quando aquilo barra para você, você tem ferro, vitamina C, B12, B10, B não sei o que, você está forte para trabalhar, não está de tonto aí caindo pelos caminhos. Aqui, nesta igreja, a comida que se serve para vocês aqui é comparada a um pão de steak com arroz, frijoles e carne e crema de elote. Porque aqui, irmão, não está falando apenas sobre Cristo morreu na cruz todos os dias. Mira o que eu estou ensinando hoje. Mira o que eu estou ponendo aqui para vocês hoje. Estou ensinando a criar filhos no temor de Deus. Estou ensinando a não perder tempo. Quita no telefone de seus filhos. Põe Bíblia na mão de eles. Porque quando eles crescerem, você não vai arrepender. Por mientras, você está ponendo aí, criando seus filhos de qualquer maneira, mas quando eles começarem a caminhar solo, você vai ver o que e como você criou eles. Mientras eles estão dentro de Deus, está aí, peleia, mas quando completa 18, vai para uma universidade, ou vai sair de casa, aí você vai ver que classe de ensinança você ensinou seus filhos desde chiquito. Aí muitos vão arrepender. Uau! Como eu não escutei meu pastor, não ensinei meu pastor, não fui pela ensinança de meu pastor, a ensinar meus filhos, dar eles primeiro aquilo que é necessário, porque agora eu não tenho domínio sobre eles e eles estão
em el mundo solo e fazendo coisas que não agradam nem a mim, nem ao esposo e nem tampouco a Deus. E nem a eles mesmos. O mundo está nessa desgraça que vive hoje assim. O mundo está... pastor, mas desgraça não é... desgraça é a falta de la graça. Graça, desgraça. Ou o mundo tinha la graça, ou sem graça. É la desgraça. Se não tem la graça, tem la desgraça. Que é a falta de graça. O mundo está nessa desgraça que está hoje. É porque os padres não foram ensinados isso que estou falando. E se foi, não obedeceram. Não foram espirituais, foram carnais. E não obedeceram aquilo que se ensinou em la casa de Deus. Porque se tiver ensinado, os filhos seriam outros. O comportamento de los hijos é outro. A forma de viver é outra. E certamente estariam servindo a Deus. Muitos filhos, depois que crescem, saem da igreja, não é por falta do pastor e da ensinança da igreja, é porque eles quedavam mirando como o pastor ensina e como os padres vivem, e eles miravam que os padres não viviam o que se ensinava, e eles falavam, para que ser cristiano? Para ser cristiano como minha mamá, como meu papá, é melhor nem ir à igreja. Muitos filhos saem da igreja. Não é culpa da igreja, papá, a igreja ensina. E eles já estavam, não pastor, você ensina. Mas meus papás só quedavam como cara de santos quando estava aí dentro sentado, mientras você ensinava. Mas a partir do momento que entrava no carro para ir para casa, já começava a peleia. Já ia peleando para casa. E dentro da semana, então, desacordo total. Está entendendo isso, irmão? Que adianta ensinar e você não querer viver? É carnal. Carnal. Carnal que estou falando não é o carnal mexicano. Ô, carnal. Não, carnal é que não é espiritual. Falta de Deus, falta de ensinança, falta de atitude de eu quero viver. É difícil viver o que se predica aqui? Não. É difícil viver a palavra de Deus? Claro que não. E é bueno, não? Não é difícil viver Deus em nossas vidas, irmão. É a coisa mais maravilhosa. Nós outros vemos portas abrir, nós outros vemos filhos obedientes, nós outros vemos bendição em nossa casa, nós outros vemos tudo que uno quer é paz, alegria e gozo. E quando servimos a Deus, é isto que temos, paz, alegria e gozo. Está entendendo isso ou não está entendendo? Mas derramos, irmãos. Derramos muitas vezes. Eu ia ler Filipenses 18 versículos, mas não vou ler. Que vocês podem ler em casa. Filipenses 2, que habla humildade como la de Cristo. Obediência como la de Cristo. Em obediência descendeu do céu, veio, se tornou homem e morreu por todos nós outros, por pura obediência, humildade. Deixou de pensar em Ele para pensar em nós outros. Conclui, pastor. Habla. Conclui aí, pastor. Foi concluir. 9h25. 5 minutos eu concluo. Irmãos, líder de dança. Tem mais, não?
Mirelle Marisol, você é advisor. Para obedecer o pastor, tem que honrar as pessoas que o pastor levantou como líder. Certo? Líder de mulheres, líder de mulheres. Líder de diáconos. Tem que obedecer a eles. Tem que obedecer ao pastor. Tem. E tem que confiar em ele, pastor. O pastor levantou líderes. Porque eu não posso ensinar a vocês a dançar, ensinar a vocês a cantar, ensinar. Tem que obedecer líder de alabança. Aí está honrando a igreja. Está honrando a mim. E quando eu oro, eu dou toda esta honra para Deus. Quem entendeu aí já? Deus me contratou para trabalhar. Eu, para não solo, Deus falou, eu vou te poner pessoas capazes. Eu contrato pessoas para me ajudar, porque a igreja tem muito o que fazer. Líder de alabança, líder de mulheres, líder de dança, líder de comida, líder de tudo, certo? Aí, quando as danças vai bem, eu estou feliz e a alabança apareceu e Deus está feliz em esta área. Quando as mulheres estão fazendo evento e que obedecem a elas como líder que o pastor confiou, está bem no departamento de mulheres? Está bem. Eu estou bem e eu dou honor e glória a Deus e Deus recebe. Quando o departamento de comida levantado por la igreja, habla e os irmãos entendem o que estamos falando, está todo de acordo, vai bem? Pastor, estamos tudo bem. Eu estou bem, honor e glória a Deus, e Deus recebe o honor e glória de todos nós outros. Mas há um problema em nossa igreja que eu espero que com esta palavra se resolva. Há um problema, irmãos. Cabeçones, cabeças duras. Irmãos, eu tinha texto para ler, mas não vou ler mais. Como às vezes eu venho aqui, abro, irmãos, não senta atrás. Aqui, vamos llenar primeiro nos bancos. Pastor, para quê? De atrás, nós outros podemos ouvir também. Por que você faz isto? Não questiona, irmãos. Líder tem que ser obedecido, não questionado. A Deus não se questiona. Eu prediquei ayer, na casa da família allá, quando alguém questionou a Deus, o que Deus hizo com ele. Eu prediquei ayer. Não se questiona. Se o pastor está falando, venha para adelante, senta aqui. É porque o pastor sabe que é o melhor para você. Porque quem está sentado atrás, fácil, chega um e já sai dessa igreja sem prestar atenção em uma palavra que foi hablado. Quem vem para a igreja com a intenção de aprender o que o pastor está predicando, senta aqui. Vai llenando os espaços aqui e dela para trás, para visitante ou para quem não venir. Senta aqui. Aqui não vai falar. Se Irmã Luísa começar a falar com Mari, vamos chegar em casa, vamos fazer um atolito, vamos fazer... Irmã Luísa, caia a boca, estou predicando.
Eu vou falar tranquilo para ela. Dos burros não podem falar juntos, um tem que barrar a orelha. Eu já falei isso aqui, não? Porque é assim. Quando o pastor habla, venga para adelante, é porque o pastor pensa que é melhor para vocês. Mas às vezes, irmão, há gente nesta igreja que está sentada lá na banca, lá, pastor. Vocês hablam, quando o sócio habla, o irmão Juan Cifuentes habla, é o mesmo do pastor, porque falou e escutou eles. Pastor, o pessoal está obedecendo, está tudo bem. Eu tenho honor e glória a Deus, eu hablo para Deus. Deus, nossa igreja é uma bendição. Mas quando não obedece, eu miro eles aí. Antes do pastor agarrar o microfone, venha todos para adelante. Os irmãos querem, como assim? Irmãos, venha, é melhor. Então, para que esse pastor quer que nós outros vamos sentar a dentro? Irmão, obedece a seu pastor. Você pensa que isso não tem valor nenhum. Mas para Deus tem valor. É o que habla em Jeremias. Jeremias, Deus mira nossas atitudes, nosso coração. Quando nós outros temos a boa vontade de obediência, a boa vontade de ter atitude delante de aqueles que Deus põe por arriba de nós outros, Deus honra nós outros, irmãos. Portanto, quando eles hablar, venga, irmãos, para adelante. Agarra a sua Bíblia, irmão, não custa nada. É melhor obedecer do que sacrificar. Nossa, vou para allá, é melhor mesmo, de verdade. Senta, ocupa os lugares adelante. E queda caiado, não pergunta, para quê? Por quê? E para que você, na próxima vez, você não seja chamado para vir, já aprenda a ocupar os lugares adelante. É melhor. 1, 2. Venga, Mireia, aqui. Las dos profissionais. Haz um passo simples. Haz um passo, transforma, não haz igualito, transforma o passo aí um pouquinho. Haz 2 passos iguais. Eu vou falar o nome dele. Para qual passo que vocês vão fazer agora? Hechos. Irmão, nós vamos apresentar Mireia e Cíntia fazendo o passo de Hechos. Não. Vocês azeite, você azeite. E você azeite sujeito. Dá uma transformada nesse passo. Modificado. Aí vai fazer certo. Você é modificado. Vamos? Modificou alguma coisa? O que você modificou? Eu nem vi. O passo tem que parar aqui. Eu isso com a mão levantada. Asa, noiva. Agora vamos prestar atenção. Venga você. Venga, Camila. Venga. Queda as 2 mirando para cá. Queda as 2 mirando para cá. Para cá. E os teus aqui. Você vai seguir, você segue Cíntia e você segue sua mamá. Aqui. Você segue sua mamá e você segue Cíntia, tá bem? Vamos. Reclama. Tá mal o passo. Haz como se hace allá na sala. Porque porque vocês o passo é como é isso, não é como você. Irmãos, quando você está, ela modifica, faz o que quer, não questiona. Mas não questiona. Ela decidiu cambiar alguma coisa. Não questiona. Não questiona
a sua maestra. Elas aprenderam allá na escola. Você foi em alguma escola para aprender a dançar? Você foi? Aprenderam com quem? Com elas. Então não questiona. Elas certamente quando modificam alguma coisa, vocês falam antes, não? Vão fazer algo, modifica. Já! Não cria caso. Não traz problema para as maestras já preocupam em preparar o melhor para os deles. Ah, mas por que? A música é rápida. Então, faz um ritmo rápido aí. A música é rápida. Você está com pereza ou está cansada? Não está acompanhando? Está aí. Ah, mas não dá para dançar com Mireia, porque Mireia é muito rápido. Não é Mireia que é rápida, é a música que é rápida. Irmão, temos que ser inteligentes para ser seguidores de alguém. Elas que são dançoras profissionais, elas sabem como vai ser a coisa aí. Não queda traindo problemitas para suas maestras. Obedeça. E se tem dúvida, maestra, ajuda-me. Tenho uma dúvida particular. Porque cada vez que você faz uma reclamação e tem 10 muchachas, aquelas mais fracas, mais débiles, vai te seguir. E você está pondo na classe de dança a perder. Traindo problema com 10. Ah, mas o vestido tem que ser rosa. Já decidimos, vai ser verde. Já! Não, mas eu prefiro. Vocês já foram decididos, deram a oportunidade. Não decidiram na hora, a hora eles já decidiram. E a hora é assim, é assim. Obedeça, eles estão em uma posição que vocês têm que só follow them. Obedecer. Eles estão ensinando. Eles foram preparados para isto. Quem está entendendo? Há líderes, não questiona. Se tem alguma dúvida, chega particular aqui. Oi, irmã Cintia, esse passo que você terminou mal aí. Oi, irmã, eu modifiquei. Assim, sempre. Já entenderam? Nunca mais vai ter problema na classe de dança. Eles deram Marisol, coitada de Marisol, para cuidar. Irmãos, o diabo sempre quer levantar uma de nós outros para quebrar, para quebrantar o bem. Uma semana como esta que nós outros estamos preparando para um congresso, irmão, o diabo quer estar louquito para fazer um dano nesse congresso. E nós outros, o que eu falei no princípio? Que morra eu. Se eu estou sendo ofendido em alguma coisa, eu levo minha ofensa para que o diabo não tenha poder de danhar a vigília, o congresso. Eu escuto as coisas de erro. Esse final de semana passou algo com vocês aí. E Cíntia recebeu mensagem, nós outros estávamos vendendo do serviço. Ah, por quê? Eu falei, não responde, Cíntia. Isso é o diabo. Eu hablo assim com Cíntia. Eu falo, Cíntia, não responda. O diabo quer te quitar del sério. Não, deixa de eu responder para... Responde. Aí daí a pouco vem de volta. Ah, porque... Não responde, esse é o diabo. Irmãos, quando nós outros não somos espirituais, quando nós outros somos carnais, é as pessoas que o diabo vai usar para poder trazer problema para a igreja, para o grupo, para
para qualquer evento. Aí eu falei 2 vezes para Cita, não responde, isso é o diabo. E ela seguia respondendo. Mas antes de chegar em casa, ela me falou: Carlos, a pessoa que estava mandando a mensagem, como falou a mensagem, você me falou, a pessoa que estava mandando a mensagem, me desculpa, porque eu não quero causar problema. Tá bem, tá tudo bem, me desculpe, porque eu não quero causar problema. Eu aplaudi. Eu vou usar isto como exemplo de mulher prudente. E não tanto prudente, porque primeiro provocou. Eu vou usar isto como gente que está aprendendo a ser transformado por la palavra. Quando percebeu que o diabo estava ponendo um dedito aí, volveu atrás e falou: não, que morra eu, mas que o nome de Cristo seja glorificado. Eu aplaudi. E de esta persona que eu estou falando, desde que chegou em esta igreja, eu tenho mirado Deus trabalhar na vida de ela, transformando as atitudes e fazendo ela uma mulher melhor. E ayer, e isto é virtude para uma pessoa. Isso eu não estou aqui falando isto para elevar, mas as pessoas que reconhecem seus erros e falam: não, que o nome de Deus seja glorificado. Isto merece ser falado. Porque aprendeu. Está aprendendo. Porque uno não pode ser carnal para o resto da vida. Chega um momento que nós outros temos que entender: my God, o que estou fazendo? Isso é uma igreja. Não é about mim. É about o reino de Deus. E o dia que todos aqui começarem a entender que esta igreja aqui não é about você, não é about mim, é o reino de Deus, e o diabo está em contra do reino de Deus e vai usar você um dia, vai usar você em nome de Jesus, que não usa. O diabo quer usar para fazer que as coisas não vayam bem. E eu terminei a noite ayer bem, agradecido a Deus, falei, por lo que conosco dessa senhora,